Professor Felipe Pena, tem uma justificativa ali no Congresso que eu já ouvi, que é de quebrar esse histórico de como se constrói uma eleição, né? Primeiro, nas eleições municipais, construindo ali os partidos uma base para que depois venham as eleições de governadores, do presidente da República, e aí se constrói um jogo que não finaliza nunca, né? Porque a gente sempre está num ano eleitoral ali de alguma forma. Essa questão da reeleição, da mudança da reeleição, pode realmente melhorar esse jogo político? Eu tenho minhas dúvidas, Ju, e me permita lembrar um pouquinho da história do tempo de mandato. Durante as negociações da Constituinte, em 1987, 88, o então presidente José Sarney queria mandato de 6 anos, que era o mandato que ele deveria ter, inclusive. E aí houve uma negociação no Congresso e ele ficou com um mandato de 5 anos e a Constituição colocou, então, que o presidente eleito, em seguida a ele, teria um mandato de 4 anos. Houve uma negociação com a base, houve uma negociação com o Congresso durante a Constituinte. Quando o Fernando Henrique Cardoso toma posse, ele consegue uma eleição muito lastreada no Plano Real, na URV, quando ele era ministro da Fazenda, e depois na efetivação do Plano Real. Ele quer aprovar essa medida de reeleição, porque o governo realmente consegue estancar a sangria da inflação, e há muitas acusações, inclusive da esquerda, de que esses votos teriam sido comprados no Congresso Nacional de então para aprovar a emenda da reeleição em 1997, para que ele fosse reeleito em 1998. A esquerda, então, passa a ser favorável à reeleição quando está no poder. Claro, obviamente. E aí eu vou ao encontro do que diz a senadora Ana Amélia. Estando no poder, a reeleição, claro, fica muito facilitada, porque você está com a máquina pública na mão. Nesse sentido, talvez fosse uma boa medida o fim da reeleição. Entretanto, eu também vejo o lado contrário a isso. Para começar, a gente tem um calendário eleitoral que, embora, como você mencionou, Juliana, tenha esse problema de estar sempre em eleição, porque estamos de 2 em 2 anos, ele é estável e são eleições diferentes. A municipal com um caráter muito mais local, obviamente, de problemas, de resolução de problemas muito imediatos, e a eleição nacional e estadual, que são casadas e que sim tem uma configuração muito mais próxima e que me parece vem funcionando. Um outro lado dessa questão é que o problema maior, às vezes, nem me parece muito a reeleição, mas sim a falta de regras claras durante a pré-campanha, que é o grande nó górdio do sistema eleitoral brasileiro. Recentemente, nós tivemos a absolvição do senador Sérgio Moro no TSE por 7-0, foi ontem ou anteontem, né? Foi na terça-feira, e a acusação era de abuso de poder econômico durante a pré-campanha. Nenhum dos juízes que eu ouvi refutou a ideia de que houve abuso de poder econômico na pré-campanha. O problema é que a legislação eleitoral não prevê nenhuma regulamentação para essa pré-campanha que pudesse justificar ou que pudesse, pelo menos, cassar esse mandato. E, por isso, o senador Sérgio Moro foi, então, inocentado e teve seu mandato preservado. Então, o que me parece é que é preciso criar uma jurisprudência dentro dos tribunais eleitorais para que a pré-campanha e, inclusive, os mandatários no cargo tenham regras muito claras do que podem e não podem fazer. Hoje, como está, por exemplo, a única regra clara que eu conheço, vocês me corrijam, a senadora tem mais experiência do que eu me corrija, é de que o candidato em pré-campanha não pode pedir votos, mas todo o resto parece permitido. Inclusive, o senador Sérgio Moro teve um cheque de 1 milhão dado ao seu suplente. E isso foi usado na peça do Ministério Público Federal, mas não foi considerado pelos juízes, porque não há regras claras para a pré-campanha. Então, eu acho, Ju, que há prós e contras, mas talvez a gente tenha um sistema eleitoral tão estável que eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas se a gente deveria mexer nesse momento. Talvez seria importante mexer nas regras eleitorais, nas regras do jogo, ali no TSE, criando uma jurisprudência mais específica, principalmente para a pré-campanha.